Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai no Senhor para refletir a vossa palavra e viver o que ela nos ensina. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste o pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e de que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai mandou com seu selo, marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, então neste 18º domingo do tempo comum, esta reflexão, continuidade do evangelho da semana passada. Semana passada, quem pôde acompanhar a liturgia, semana passada não tivemos como ter o vídeo aqui neste canal, mas pôde acompanhar a liturgia da missa, quem participou, escutou que Jesus realizou um sinal, um milagre. 5 pães e 2 peixes deu de comer a 5.000 homens. E não neste evangelho, mas em outro evangelho, se diz que foi sem contar mulheres e crianças. Então, Jesus realizou este grande milagre. Para nós cristãos, nós acreditamos que foi realmente um milagre de Cristo. Por mais que se tenham interpretações a respeito de que é um símbolo, de que é a partilha, mas a Escritura diz que é um sinal. Por quê? Porque Jesus é mais do que Moisés, Jesus é mais do que os profetas. Então, Jesus é aquele que realiza de fato obras maiores do que todos os outros seres humanos enviados por Deus, inclusive ao povo. Então, Jesus, sendo filho de Deus, ele tinha que fazer algo maior. E ele faz. E hoje nós vemos a continuidade deste evangelho, que mesmo após Jesus realizar este sinal, o povo o procura e ainda com as suas perguntas, os seus questionamentos, porque eles querem de novo experimentar do pão de Cristo, mas eis que eles estão interessados no pão que passa. Por isso que Jesus, quando eles perguntam onde, né, estava o mestre quando chegou ali, e Jesus logo diz: olha, vocês estão procurando o alimento passageiro. Olha, estáis me procurando não porque me viste, mas porque comeste pão e ficais satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, né? E que o Filho do Homem vos dará. Então é Jesus que alimenta o povo e ele nos dá um pão verdadeiro. E ele diz: olha, este pão, quem come deste pão, não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então Jesus é este que nos satisfaz verdadeiramente. Nós devemos entender isso. Jesus é o pão que nos satisfaz. Quando nós, de fato, temos Jesus em nossa vida, não simplesmente como um pensamento de um mestre, um filósofo ou alguém a seguir como que um guru, né? Não é isso, Jesus, mas quando passamos disso e colocamos ele como Deus, cremos nele que é Deus, quem crê no Filho de Deus, este sim não terá sede.
Quem se alimenta de Cristo não terá fome. Seja por meio da palavra e também dos sacramentos da Eucaristia, porque a cada missa não é que comungamos, é como se assim estivéssemos comungando pedaços de Cristo. É o Cristo inteiro, é o Cristo todo. Aquele que de fato está em comunhão com a Eucaristia vai estar sempre eucaristizado. E novamente que receber é uma atualização do mistério de Deus na vida, mas do mistério que já existe. Então nós, enquanto cristãos católicos, devemos dar este valor à Eucaristia, à palavra de Deus, porque é uma fome que está saciada por Cristo. Não sentimos fome de Cristo, de Deus, porque já temos Cristo. Não mais sentiremos fome das coisas do mundo, porque já temos Cristo. A fome, sim, de Deus, mas no sentido de nele que nos satisfaz. Se tirarmos Deus, morremos. Se tirarmos Deus de nós, nós ficamos inabitados e assim perecemos. Mas quando há Deus em nós, quando nós cremos na palavra, quando nós estamos na presença dele, quando nós buscamos ser fiéis ao Senhor, apesar de nossas fraquezas e limitações, convivendo sim conosco mesmo, enquanto homens e mulheres limitados, mas com vontade de viver a palavra de Deus, com vontade de ser de Deus, aí sim nós encontraremos a vida eterna. Já vivemos aqui para estar na vida eterna quando a nossa vida que passa, passar. Quando a nossa vida que passa se transformar em vida eterna. Sim, porque é preciso fazer um caminho aqui para transformar esta vida em Deus. Por isso, irmãos e irmãs, perseveremos. A primeira leitura é um trecho do Êxodo, que fala dessa experiência do povo que murmurou contra Deus, contra Moisés, porque eles estavam, então, passando já dificuldade no deserto. Mas Deus não deixa seu povo perecer. Deus, então, envia pão descido do céu. Eis que farei chover para vós pão do céu. E para cada dia o povo tinha o seu alimento. Então Deus mandou codornizes e também mandava o chamado maná, né, o pão descido do céu, como que no orvalho que caía. Então o povo podia se alimentar de uma coisa miúda em forma de grão, fina como a geada sobre a terra. Então eles perguntaram o que é isto. Moisés então respondeu: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Então é o maná. Na segunda leitura nós vemos também Paulo nos dizer, dizer aos Efésios, e nos diz também, eis pois que eu vos digo e atesto no Senhor, não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Não vivemos como pagãos, mas sim como crentes, confiantes no Senhor. Quanto a vós, não é assim que aprender de Cristo, se ao menos foi bem que ele que ouvistes falar, se é que ele vos foi ensinado e conforme a verdade que está em Jesus. Portanto, quem acredita em Jesus deve ver a palavra de Jesus não como um pagão. Quem acredita em Jesus, quem ouve a palavra de Jesus, vive como um cristão. Acredita no Senhor. Revestido o homem novo, nos vai dizer Paulo no finalzinho, no último versículo de Efésios, né, do versículo 24, do capítulo 4, no trecho de hoje. Revestido do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. O Salmo nos disse, o Senhor deu de comer o pão do céu. Então, aquele que come o pão do céu vive revestido de Cristo. Aquele que vive revestido de Cristo vive na verdadeira justiça e na santidade, nos disse Paulo. Então, irmão e irmã, que o pão descido do céu, que é Jesus, nos ajude a viver. Muitas outras coisas podemos aprender destes trechos bíblicos, deste evangelho. Mas temos muitas oportunidades, temos muito conteúdo, seja na internet, seja em bons livros, sejam bons pregadores. Não deixe de participar da Santa Missa, vá sempre, né? E se não pode porque mora distante de uma igreja, de uma capela onde se há a missa, não deixe de rezar, procure a liturgia, né? Leia os trechos bíblicos do dia de hoje, reze o Santo Terço, participe da forma que você, enquanto cristão, pode participar. E se de fato tem a oportunidade de ir para a igreja, não deixe de ir. Não fique com mágoa de alguém da igreja, seja liderança, mas vá hoje para a igreja. Especialmente hoje também é dia do Padre. Dia 4 de agosto, especialmente, é dia de São João Maria Vianney,
o padroeiro dos sacerdotes, o padroeiro dos párocos, né? O padroeiro daqueles que cuidam das almas em suas paróquias. E então também dia da vocação sacerdotal. Reze pelo seu padre, reze pelos sacerdotes, né? E seja amigo, amiga dos padres que precisam muito de uma boa amizade e santas amizades. Mas amizade santa no sentido de fazer com que este homem consagrado ao Senhor seja cada vez mais fiel ao Senhor, para que, assim animado, possa transmitir pelo testemunho da caridade, do amor, do dia a dia, dos sacramentos, a graça de Deus na vida do povo. Então, hoje reze especialmente pelos sacerdotes, pelas vocações, pelos seminaristas, pelos jovens vocacionados, para que perseverem neste caminho, porque não é fácil, mas o Senhor nos dá força e capacidade a partir da nossa abertura para com Ele. Então, busquemos cada vez mais, irmãos e irmãs, neste dia que rezamos pelos padres, sermos homens e mulheres eucaristizados, sejamos homens e mulheres que comemos do pão descido do céu que é Cristo, o verdadeiro pão, e Ele que com fé, que com a nossa fé, né, Ele que corresponde, digamos assim, quando nós correspondemos ao amor dele e ele também corresponde ao que nós podemos oferecer a ele, ele vem ao nosso encontro e nos dá toda a força necessária para, caminhando junto, perseverarmos. E um dia nos encontremos em nossa missão, assim aqui na Terra, quando nos encontramos, mas acima de tudo, quando estivermos unidos a Ele na eternidade. Ali sim, o pão descido do céu agora será uma realidade perene, uma realidade para sempre, porque nos dará do seu banquete, onde Ele, né, se dá como alimento para todos. No alto da cruz, Ele ofereceu seu corpo e se dá como alimento no altar do sacrifício, no pão da Eucaristia, que na eternidade também o pão dos anjos seja oferecido para que nós estejamos unidos enquanto igreja triunfante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixe de compartilhar este vídeo, de deixar o seu like, de comentar, envie para as outras pessoas, para que ainda mais esse canal possa crescer. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.